Olá, gente. Eu vou contar aqui um sonho. Não sei se foi uma revelação, uma visão, não entendo muito bem. Mas assim, sou um pouco usado nisso aí, né? Deus tem me usado em algumas revelações, visões. E não tenho muita experiência, vou falar aqui a verdade. Mas vou iniciar aí contando que eu estava num templo. Foi nessa data, hoje, 25 de outubro de 2025. Eu estava num templo e perto do meu lado, nesse templo, tinha pessoas que eu conheço, que eu tive há pouco tempo contato com esse pessoal. E eu estava acima da escada desse templo, embaixo tinha muitas colunas e era um salão embaixo, certo? Gigante. E eu chamava, quando eu estava naquela parte de cima assim, eu começava a andar, e aí eu chamava a pessoa, umas 2, 3 pessoas para orar, para a gente fazer uma oração. Algo me inquietava para fazer essa oração. E as pessoas se negaram de vir fazer a oração. Inclusive uma pessoa que eu conheço muito, e já ouvi e já presenciei alguns procedimentos dessa pessoa, de criticar até aqueles que falam de Deus através das plataformas do YouTube. Não vou citar quem é, mas a pessoa criticou, chegou a criticar e abominou toda aquela palavra que foi transmitida para nós, né? E a gente tem que ter o respeito às coisas de Deus. Então, eu chamei essa pessoa com mais um e outro, eram 3 no total. E eles se negaram, esse que eu estou falando, citando aí, ele fugia da oração. Eu ia fazer um círculo, né? Para fazer uma oração. Ia pedir a Deus, pela essa família, algo desse tipo. Que eu já tinha em mente, né, no sonho, o que eu ia falar. Então aí eu não tive sucesso na oração. Por quê? Porque desses 3, um fugiu, o outro se negou, né? O outro se negou. Vi ele dando tempo ao tempo, tomando banho, cabelo assanhado ainda, todo molhado para secar. E espera aí, esse que ele nunca chegou próximo a mim para a gente iniciar uma oração, que seria uma oração de proteção, né? Que Deus ia nos proteger. O que acontece? O outro fugiu, como eu falei, o segundo. E o terceiro era um senhor que eu saí até à procura dele. Ele chegou até perto de mim, segurou na minha mão, mas os outros não fizeram presente. E aí eu fui procurar. Aí ele saiu. No caso, esse senhor, ele saiu, porque os outros não chegaram. Então ele se viu só comigo e saiu. E eu fui à procura dele. E ele estava, e eu vi umas moças, falei com ela, vocês sabem do fulano de tal? Aí ela falou, tá aí do lado, deitado. E eu vi ele lá, duro lá. Não sei se estava dormindo, se já estava morto, não entendo. Estou falando aqui o sonho que eu tive hoje. O que acontece? Aí eu voltei para o mesmo salão, em cima, na escada, e continuava chamando. Só que naquela hora eu me encontrei sentado já. E quando eu olho para trás, eu vi chegou um soldado com uma lança, um egípcio, todo protegido que ele se protege, né, das tempestades de areia lá no deserto. E por isso que eles usam aquele pano, né, no rosto. Tem umas partes dele, umas roupas vermelhas com branco, e tem uma lança na mão. E ele apontava essa lança. Ele veio assim por trás
chegou aqui do meu lado. Quando eu olhei para trás, eu vi. Era momento de guerra. E aquele sonho, ele era o que ele falava, era isso. Era um momento de guerra, um momento de oração, porque algo está prestes a acontecer. Eu não sei o que é. Eu sei que ele chegou falando alto, né, em autoridade, e aquela lança, que era uma lança medieval, eu já puxei até aqui no Google, tirei a foto e tudo. Aliás, baixei, né, a imagem, e ele mandou todo mundo desaparecer dali, daquele templo. E era tipo um templo antigo, uma coisa faraó, da época do faraó, ou romano, não sei, dos romanos. E o que acontece? Aí ele falou em alta voz, e era um exército. E a primeira pancada que ele deu foi num garoto, nas costas. Ele deu uma pancada, muito, eu escutei o barulho, e dali ele começou a atacar. Você vê, né? Antes da minha oração, né? Aliás, depois da oração, perdão, depois da oração, né? E o que acontece? Eles entraram e começou a perseguir o povo, matar, e o barulho era grande, era imenso, o povo gritando, desesperado, um corria para um lado, para o outro, mas não adiantava, porque eles desciam nos camelos e o animal que ele estava montado não era cavalo, era camelo mesmo. Então, eu também corri, eu não fiquei nesse local, não fiquei ali em cima. Eu desci rápido, correndo, e entrei à esquerda, e aí eu resolvi voltar. Quando eu voltei, eu vi umas cabeças vindo em minha direção. E aí, quando eu ia voltando, eu tinha que me esquivar dessas cabeças, que eu não sei se era cabeça de leão, não sei, eram umas cabeças estranhas, né? Uma coisa como daquela época, do Egito e tal, faraó, pá, esse lance. E eu me esquivei de várias delas, até que cheguei perto do local que eu estava novamente, e o sonho terminou assim. Às vezes o sonho, a gente acha que é uma bobagem, mas não é bobagem. Ele tem um significado. Eu não sou, vamos dizer assim, José do Egito, né? Porque o José do Egito, aquele homem, ele tinha o dom de revelar os sonhos, que Deus deu o dom a ele. Eu não tenho essa sabedoria, Deus não me deu esse dom. Mas eu tive outros sonhos e pretendo fazer um canal aqui, aproveitar esses acontecimentos, né? Porque eu sei que vai acontecer alguma coisa. Tá? Deus tem me avisado, tem me usado. Muitas vezes, como eu falei aqui para uma irmã, eu não dou liberdade, não dou espaço para Deus. Deveria dar espaço para Deus. Mas o problema é esse, que a gente acha que Deus, muitos de nós, Deus tem que ficar lá atrás, né? Por último plano. Mas não é, Deus, Ele está em primeiro plano, né? Ele está acima de tudo. Só que o homem não enxerga, só vai enxergar isso quando for tarde demais. E eu também, como pecador miserável, eu também me preocupo com esse querer estar com Deus, fazer a vontade dele e fugir, muitas vezes, dessa perseguição do mundo, das coisas mundanas, né? Eu vou terminar aqui, mas eu sei que infelizmente, muitos criticam, e espero que é normal, acontece as críticas, né? Críticas acontecem, isso é normal. Mas, às vezes, por falta de sabedoria, a gente critica. Mas eu não tenho que me basear nisso. Eu tenho que me basear no acontecimento, na revelação, e